Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, sexto domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da família, dia da nossa Páscoa semanal, onde comemoramos e celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como festejamos também a nossa salvação que nos foi dada pelo próprio Senhor, que deu a sua vida por todos nós. Nesse livrinho, Imitação de Cristo, diz assim, uma frase, né? Quando a minha graça entra em um coração e o firma na verdadeira caridade, nem a inveja o ofende, nem a angústia o oprime, nem o amor próprio o ocupa. A caridade divina vence tudo e multiplica as forças da alma. A caridade divina multiplica as forças da alma. Eu convido você para que nós tomemos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, os versículos 17 e de 20 a 26. É uma passagem também bastante conhecida, mas vamos escutar atentamente o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo com eles, Jesus parou numa planície. Aí se achava uma grande multidão de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. Então Jesus ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui ouvindo esta palavra que nós chamamos de Sermão da Montanha. Nós temos mais familiaridade com a narração de São Mateus, no capítulo 5, onde ali ele expõe, ele coloca 9 bem-aventuranças. E aqui Lucas ele cita 4 bem-aventuranças e também 4 ai de vós. Porque o Senhor vem hoje, nesse dia, nos dizer: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Na nossa vida, certamente, nós conhecemos pobres que se comportam como ricos e ricos que se comportam como pobres. E Jesus fala
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele está nos dizendo que nós nos comportarmos, vivermos como pobres, como dependentes do Senhor. Nós somos felizes. Quando dizemos bem-aventurados, significa dizer que nós somos felizes, mais do que felizes, não é? Então, a gente muitas vezes busca muita coisa, busca obter bens materiais. E nós vamos, cada vez que nós vamos obtendo esses materiais, esses bens materiais, de uma certa forma, nós vamos nos esquecendo dos bens espirituais. Por isso que o Senhor fala que bem-aventurados são aqueles que são pobres. Ele diz também: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Olha isso. Não é só fome de comida, mas desejo. Fome, aquele que tem fome, ele vai em busca. Fome da verdade, fome da justiça, fome de Deus, ele vai e procura até encontrar. Quando nós estamos com fome, muitas vezes, a gente pode ter experimentado essa sensação, não porque não tinha comida, mas porque talvez nós não quisemos preparar essa comida, sei lá, alguma coisa assim. Nós vamos dormir e nós demoramos a pegar no sono por causa da fome que fica nos lembrando toda hora que nós não comemos. Bem-aventurados os que têm fome de Deus, bem-aventurados aqueles que buscam o Senhor. Porque se nós não buscamos o Senhor, aí não é mais o estômago que reclama, mas é a nossa alma, o nosso espírito. Reclama da presença de Deus, porque talvez naquele dia foi muito carregado para nós e nós não tivemos o tempo, ou nós não tiramos um tempo para nos colocarmos na presença do Senhor. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos caluniarem, disserem um monte de coisa, ultrajarem você, aí você será bem-aventurado. No sentido de que se Jesus, ele sofreu escárnios, Jesus passou por humilhação, Jesus foi condenado sem ser culpado, e ele se comportou como a palavra mesmo nos diz, que ele se comportou como aquele cordeiro levado ao matadouro. Então, irmão, nós não podemos revidar diante dos insultos, das injúrias, e muitas vezes das calúnias que nós sofremos. Nós devemos lembrar que Jesus era Deus, perfeito, e ele sofreu tudo isso, e ele passou por tudo isso. Então, nós como seguidores do Senhor, não somos diferentes. Nós também passamos por essas situações e devemos seguir naturalmente. Ainda ele fala: alegrai-vos, naquele dia exultai, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Bem-aventurados, alegrai-vos. Quando os discípulos voltaram das suas missões, eles contaram para Jesus aquilo que havia acontecido. Estavam alegres, muitos se alegravam por terem sido insultados por causa do nome do Senhor. Nós não podemos baixar a nossa guarda quando alguém nos critica por sermos cristãos. Nós somos cristãos
porque cristão pensa como Cristo, vive como Cristo. Se Cristo padeceu, se Cristo sofreu, não será diferente conosco, mas nós temos a certeza de que o céu está preparado para nós. Mas ai de vós, ricos, ai de vós que quereis muito, ai de vós que quereis ajuntar, ai de vós que por causa da vossa riqueza humilham os que são pobres, humilha aqueles que não têm, ai de vós que estão fartos, que têm tudo e não sabem compartilhar com os outros, ai de vós que agora rides, fazem festa, porque gemereis e chorareis, porque já estão recebendo a sua recompensa aqui na terra. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim fazia o pai deles aos falsos profetas. Ai de vós quando vos louvarem. O nome do Senhor é que deve ser louvado. E nós, por melhor que nós façamos, por melhor que sejamos em cumprir as ordens, os ensinamentos, os envios do Senhor, nós não somos dignos de nada. Somente o Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A majestade e o poder sejam dadas ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, meu irmão, encaremos esse dia, esse domingo, reflitamos sobre a nossa caminhada, reflitamos sobre o nosso seguimento à palavra de Deus, sobre os nossos apegos, o que nós trazemos em nós, é mais do mundo ou é mais de Deus? É mais da fartura ou mais da necessidade? Que nós possamos colocar isso. A fartura que nós saibamos compartilhar, a necessidade que nós nos acompanhemos com a nossa oração, com a nossa fé, com a nossa esperança e com a certeza de que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. É isso. Então, que o Senhor nesse dia nos abençoe, nos guarde, nos faça felizes e nos faça instrumentos cada vez mais da sua palavra, que nós sejamos testemunhas para os outros, levemos a paz, o amor e a bondade de Deus aonde nós estivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não falte a missa hoje. Faltar a missa aos domingos é pecado grave. Se nós faltarmos a missa porque nós não quisemos ir, porque nós nos apegamos a outras coisas, na próxima semana nós não poderemos comungar sem antes ter confessado o nosso pecado, tá certo? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei.